Vamos iniciar esse nosso encontro, né? Inicialmente, agradecendo a presença de todos que já estão conosco, agradecendo a doutora Patrícia, bom, que abriu esse espaço na agenda para realizar esse encontro, que é um tema de interesse. Tanto é que, quando nós fizemos aquele evento aqui presencial em Cachoeiro, aproveitando a passagem aqui da doutora Patrícia, o pessoal, não, mas isso tem que ser para todo mundo, a gente precisa, é um assunto de interesse, é relevante. Então, prontamente, quando nós conversamos com a doutora Patrícia, ela se disponibilizou para fazer esse encontro, então fica nosso agradecimento. A doutora Patrícia, né, vocês devem ter visto na nossa divulgação, ela é advogada empresarial, ela conta aí com mais de 15 anos de experiência representando empresas latino-americanas e norte-americanas em disputas comerciais e transações internacionais. E a conversa de hoje é para nós falarmos aí sobre a questão de dúvidas, né, que podem surgir ou que existem sobre disputas comerciais com os clientes americanos. Eu tive a oportunidade de estar junto na presencial aqui, né? E aí a gente vê, às vezes, que por um detalhezinho pequeno, um pequeno detalhe, você pode ter a possibilidade de sucesso ou insucesso, caso você tenha que vir a demandar lá alguma questão junto a clientes americanos. Então, todos vocês que estão aqui mais uma vez, obrigado. Vocês não vieram para me ouvir, vieram para ouvir a doutora Patrícia, mas o nosso presidente, Ed, que é o presidente do Cindy Rocha, que estava com probleminha de conexão, ele conseguiu entrar. Então, eu vou perguntar ao Ed se ele quer saudar a todos, fazer uso da palavra. Ed. Boa noite a todos, de maneira muito especial a doutora Patrícia. Me desculpe aí a dificuldade para poder acessar. Como vocês podem estar percebendo, eu estou aqui meio improvisado. Que tenham todos uma excelente palestra. Ok, nós vamos participar aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Ed. Vamos, então, agora passar a palavra diretamente à doutora Patrícia, né? E aí, doutora Patrícia, se a senhora quiser informar do tipo como é que prefere fazer a interação, se apresenta, e depois a gente faz uma rodada de algumas perguntas, ou como é que a gente pode aí desenvolver da melhor forma. Boa noite, obrigada, Selmo, obrigada, Ed, obrigado por todos por essa oportunidade de estar conversando e discutindo, como o Selmo falou, esse tema tão importante, né? Que são as disputas comerciais que os exportadores de rochas brasileiros têm com clientes norte-americanos. Eu vou começar, eu preparei uma agenda para o nosso debate, e eu vou fazer uma breve apresentação da minha empresa e de quem eu sou. Depois eu vou falar sobre os 3 pontos, né, que eu gostaria de focar: análise de crédito nos Estados Unidos, como é feita a cobrança, as questões de disputas comerciais referentes a defeitos de materiais. E aí eu pensei da gente fazer um estudo de caso, colocar esses 3 conceitos em prática, como funciona na prática, né? E a gente vai fazer um estudo de caso sobre um importador americano chamado Walker Zanger, que todos vocês devem conhecer, e que eu acho que é um bom exemplo de como esses 3 pontos são tratados na realidade. Por último, eu vou abrir o bate-papo, que é o foco disso, e eu iria sugerir ao Selmo que, na hora do bate-papo, a gente parasse a gravação para que as pessoas tivessem mais liberdade para fazer suas perguntas, talvez uma questão pontual sobre a empresa deles. Então, é isso aí. Eu vou começar falando de quem eu sou, né? Eu sou capixaba, eu nasci em Vitória, trabalhei durante muitos anos como vendedora da Granito Zucca, então conheço o mercado, conheço na prática como é difícil você conquistar um cliente aqui nos Estados Unidos. E hoje em dia eu trabalho como advogada, eu sou sócia de um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos, e
trabalho muito ajudando tanto exportadores brasileiros, mas também distribuidores e importadores nos Estados Unidos. Acho, pelo fato de eu conhecer o mercado, eu tenho uma visão um pouco diferenciada do que os exportadores e os distribuidores aqui precisam fazer, né? E o escritório que eu trabalho, ele tem uma presença muito forte, uma presença nacional, mas um escritório regional, né? Então, assim, é um escritório muito grande, nós somos mais ou menos 600 advogados, temos 16 escritórios físicos, atuamos em 44 estados americanos, de 50, né? Então, assim, eu acho que a minha experiência de vida, como na parte comercial de exportação do granito, e a minha vivência como advogada aqui nos Estados Unidos, com esse âmbito de presença nacional, ele me dá uma posição diferenciada para poder trabalhar com clientes brasileiros, para ajustar algumas coisas, são mudanças simples, mas que podem ter um impacto muito grande. Então, vamos começar falando de cobrança, né? Então, assim, a cobrança, eu acho que existem 3 passos ou 3 momentos diferentes dessa cobrança comercial que os exportadores brasileiros enfrentam, né? A primeira é aquela cobrança interna, onde você, exportador, tem o seu vendedor que vai lá visitar, ele está ligando. O foco é realmente preservar a relação com o cliente, né? Você negocia prazo, você negocia desconto, e o risco que todo mundo tem, né, nesse processo de você não receber. O segundo passo, que eu acho que são pouco usado por empresas, pelos exportadores brasileiros, é uma cobrança jurídica, mas não contenciosa. Ou seja, você vai ter um advogado americano que vai tentar fazer esse recebimento para você, mas ele não, sem entrar na justiça. Então, a ideia é também ainda preservar a relação comercial com o cliente. Você vai negociar prazos, mas aí, nesse momento, você já não negocia desconto, né? Porque você está pagando um advogado para interferir. E a coisa boa desse segundo passo é que, geralmente, eles têm resultado, ele não é tão caro, ele é rápido, e essa negociação ela é feita com o próprio departamento jurídico do cliente. Geralmente, quando ele recebe o contato do advogado, do exportador aqui nos Estados Unidos, ele passa o caso para o próprio advogado dele e os 2 advogados conversam. Uma outra coisa importante nesse segundo passo é que os acordos, qualquer acordo de pagamento que é feito, por exemplo, eu vou te dar um prazo para você me pagar em 3 meses, tal, vem com um acordo de confissão de dívida. O que significa que, se passar para o terceiro passo, você já não precisa discutir se você está ou não certo. Então, basicamente, você vai para o contencioso, mas já para receber o que a outra parte reconheceu que te devia. E o terceiro passo, infelizmente, que acontece em algumas vezes, mas o que eu pessoalmente evito ao máximo, porque como alguém que sabe o quanto que é duro conquistar um cliente, essa cobrança jurídica, né, esse contencioso, quando realmente a relação comercial entre as 2 partes vai ser rompida, porque é um processo de desgaste, e a eficácia desse processo, que eu noto, ele depende muito do monitoramento de crédito que é feito, e eu vou falar um pouco sobre isso, porque não adianta, assim como no Brasil aqui, não adianta você correr atrás de empresa que está falindo, porque você não vai receber. Ou não adianta correr atrás de empresa que está com sérias dívidas no banco, onde o banco tem prioridade sobre os recebíveis. Então, assim, nós temos que fazer esse monitoramento de acompanhamento de crédito. O outro ponto que determina a eficácia dessa cobrança jurídica no contencioso são os termos de venda, ou seja, o que você acordou como exportador inicialmente com o importador. Você tem uma cláusula de honorários? Qual é a localização da disputa? Você tem um prazo para o cliente fazer reclamação sobre material? Quais são as regras se o material foi inspecionado por um inspecionador dele? Então, isso determina, pode fazer uma diferença onde
a disputa comercial vai ser, ou a cobrança jurídica no contencioso vai ser um caso simples ou extremamente complexo, porque invariavelmente quando você dá entrada numa ação jurídica, a outra parte vai dizer que alguma coisa que eles não precisam te pagar, ou que o material veio com defeito, ou que você não resolveu algum problema, ou que você fez uma representação que era falsa sobre a cor do material, e aí isso torna um processo muito mais complexo. E, por fim, na cobrança jurídica, é uma estratégia de como você vai abordar essa cobrança. E ela passa desde onde você vai entrar na justiça, qual a corte que você vai entrar na justiça, não só no âmbito estadual, mas federal, e se existe a possibilidade de você acionar também o dono da empresa, ou uma empresa que está associada, por exemplo, que são várias empresas nos Estados Unidos trabalhando com o mesmo nome. Então, assim, tem uma série de análises que deve ser feita para garantir o sucesso dessa cobrança jurídica na parte de contenciosa. Aí, fechando esse último passo, né, que são as disputas sobre qualidade de... eu acho que eu pulei... Tudo bem, eu acho que eu pulei a questão... Análise de crédito. Análise de crédito. Eu vou voltar lá. Desculpa. Mas essa parte da disputa sobre qualidade de materiais, né? Ela passa, na minha visão, por dois passos. Novamente, uma resolução interna, onde você quer preservar a relação comercial, e uma resolução jurídica, que vai ser o contencioso e o não contencioso. Isso tudo, novamente, os termos de venda são essenciais para determinar se vai ser uma disputa simples ou complexa. Deixa eu voltar lá na análise de crédito. Então, análise de crédito aqui nos Estados Unidos não existe nada similar ao Serasa. Então, esquece essa ideia de que nós podemos pegar o nome da empresa, o registro dela, e fazer uma consulta para saber se está legal ou não para exportar, vender a crédito. Não existe isso. Porém, existem vários relatórios que são feitos com dados públicos e dados fornecidos pelo próprio importador, que quando analisados em conjunto, os dados, uma compilação desses dados, ele te dá uma segurança e te faz uma indicação de como está a saúde financeira desse importador. Então, eu listei alguns deles. Um chama Business Report, tem o Diligence Report, tem o Company Investigator Report, tem o Duns & Bradstreet, que o pessoal do Brasil aí conhece bastante, e tem um Public Report de todos os contenciosos que a empresa está passando. Então, quando você analisa esses relatórios conjuntamente, e quando você puxa esses relatórios todos, geralmente você tem relatórios que chegam a ter 40, 50 páginas de informação. Isso tudo te dá uma visão, uma overview, uma visão geral de como está a saúde desse cliente. Então, como eu falei, eu abordei essas três coisas, que são a análise de crédito, a cobrança e a disputa sobre o material. E agora eu gostaria que a gente fechasse e fizesse um estudo de caso, que eu quero que vocês entendam como isso acontece, né? Então, o estudo de caso que eu escolhi aqui foi o da Walker Zanger. A Walker Zanger é um importador, distribuidor americano muito famoso, muitos anos no mercado, era uma empresa familiar, e há um ano e meio atrás, foi anunciado que ela foi vendida, né, para a Mosaic, e que agora ela faz parte desse conglomerado. E o que aconteceu antes desse anúncio dessa venda é que, se o exportador brasileiro tivesse puxado feito essa análise dos créditos, o que ele teria observado? Ele teria observado mudanças corporativas que sinalizavam uma potencial venda da empresa. Com certeza era alguma coisa, talvez você não pudesse determinar que era uma venda, mas você sabia com certeza que a empresa estava passando por alguma mudança estratégica. Então, a empresa que durante décadas era uma empresa que a gente chama uma
Corporation, né, que é o Inc., de Nova York, de repente montou uma empresa com o mesmo nome, só que agora era uma LLC, um outro tipo de estrutura corporativa, em Delaware. Inicialmente, essas empresas não parecem serem ligadas, mas isso já significava que estava acontecendo alguma coisa. E poderia ser a venda de ativos, poderia ser da empresa que então atuava. Então, assim, se você pegasse o relatório, essa análise de crédito, você iria ver que tinha alguma coisa mudando. E isso, eu acho que sinalizaria um questionamento para você reduzir o crédito para esse importador, né? Ou controlar os seus recebíveis. A segunda coisa que esses relatórios estavam mostrando eram algumas cobranças jurídicas. Então, você via alguns distribuidores, alguns exportadores, tanto italianos como brasileiros, que tinham valores recebíveis maiores, que entraram imediatamente na justiça. Então, assim, exportadores entraram em dois estados, principalmente, um na Flórida, os outros na Califórnia, alguns na Corte Federal da Califórnia, outros na Corte Estadual. E exportadores italianos entraram juntos com um total de recebíveis de quase mais de $500 milhão. Então, isso indicava, se eu fosse exportadora, eu falaria, eu não vendo, né? Não posso vender a crédito para essa empresa. Mas a outra coisa que esses relatórios estavam indicando é que essas disputas comerciais, essas cobranças jurídicas estavam sendo resolvidas num prazo entre 6 e 8 meses. Ou seja, indicava que a Walker Zenger estava disposta a resolver isso rapidamente e que não seria uma cobrança jurídica rápida. E apesar desse análise de crédito, desses relatórios estarem mostrando todo esse parecer que indicava não venda crédito, não aceite fazer desconto, porque eles vão pagar, as empresas brasileiras continuaram exportando. Ou seja, ignoraram todos esses red flags, essas alertas vermelhos. E, além disso, nesse mesmo momento, a Walker Zenger começou a propor acordos para as empresas brasileiras, os exportadores. Então, eles falavam, me dá um desconto de 50%, porque eu vou ser vendida, eu vou falir, eu não sei o quê, eu te pago em 2 anos, mas eu vou continuar comprando de você. E as empresas brasileiras que não tinham esse conhecimento dessa análise de crédito entravam nesses acordos que, na minha visão, são acordos predatórios, que não faziam sentido se você tivesse visão do que estava acontecendo judicialmente, né? Então, esse é o parecer. Então, resumo da história. Quem estava acompanhando os relatórios de crédito conseguiu se posicionar de forma rápida e de forma melhor. Quem não tinha essa informação não teve mudança nenhuma, fez esses acordos de até 50% e aí perdeu dinheiro. No segundo momento, eu queria explorar a cobrança judicial. O que aconteceu com as empresas que fizeram essas cobranças judiciais? E aí entra naquele ponto que eu falei, que os termos de venda eles são essenciais para determinar o sucesso do seu caso. Então, vamos falar da empresa A. A empresa A entrou na justiça, recebeu o valor integral do material vendido, porém não recuperou os honorários. Ou seja, os termos comerciais não tinham cláusulas de honorários. Mas, porém, elas fizeram um acordo com uma confissão de dívida. Isso garantiu que eles recebessem um valor integral. Para quem não sabe, uma confissão de dívida é um acordo onde a parte devedora, né, o devedor, ele basicamente aceita de que se ele não pagar a dívida, você não precisa provar que ele te deve, você vai só na justiça executar essa dívida. A empresa B, por sua vez, recebeu o valor integral do material vendido, mais os honorários. Para mim, é a melhor situação, né?
ou seja, os termos comerciais tinham cláusulas de honorários e fizeram um acordo de confissão de dívida, ou seja, não teve nenhum problema, receberam 100% do que elas eram devidas. A empresa C, porém, fez um acordo, recebeu somente 20% do valor vendido, não teve os honorários, não recuperou os honorários que gastou entrando na justiça, e teve que entrar na justiça uma segunda vez, porque o Walker Zanger não cumpriu o acordo feito. Então, nós temos uma situação onde o exportador não tinha termos comerciais com cláusulas de honorário, fez um acordo sem uma confissão de dívida e acabou acarretando um custo desnecessário com o advogado. Finalizando, eu acho que de forma bem sucinta, são as questões que os exportadores brasileiros enfrentam. Eu queria agora abrir para o nosso bate-papo, né? E queria responder dúvidas, se alguém tem, ou fazer esclarecimentos. Eu não gostaria que a gente focasse em empresas específicas, não vou falar quem é a empresa A, B ou C, mas posso falar de outros estudos de caso que talvez se aplicam, e deixo aberto aí para vocês fazerem as suas perguntas. Doutora Patrícia, tem uma pergunta do Pedro, né, que ele coloca aqui no chat. Patrícia, como conseguir esses relatórios públicos para ajudar a análise de crédito? O DEIB eu conheço, mas os outros não sei como ter acesso. Eu sei como eu consigo. Na minha empresa, nós temos um departamento de pesquisa, então eles puxam esses relatórios, porque o que acontece são fornecedores diferentes. Então, a única forma, se você exportador fosse conseguir esses relatórios de forma individual, você teria que fazer um subscription, uma assinatura para as diferentes empresas que compilam esses relatórios. Então, a forma mais fácil é você identificar alguém, por exemplo, como a minha empresa, ou um outro escritório de advocacia grande, e eles puxam esses relatórios para vocês. Um relatório, assim, um relatório conjunto de todas as análises está saindo mais ou menos por $100. Então, assim, não é um tipo de análise fácil de ser feita. Eu tenho feito um trabalho com algumas empresas brasileiras, onde eu ensino e treino a equipe deles a revisarem esses relatórios e compilarem as informações mais relevantes, mas seria através de escritórios como o meu, que você poderia obter esses relatórios. Do contrário, eu posso passar o nome das empresas e aí a assinatura é muito mais cara, né, para cada relatório individual. Ok, está aberto aí para mais algumas perguntas. E aí eu vou, até enquanto não chega aqui, não apareceu nenhuma a mais no chat por enquanto, a senhora mostrou ali no final, né, a 3 casos, né, a empresa A, B, C, que ela conseguiu. Aí, quando a senhora fala de uma condição de maior garantia, de maior segurança, aqui no Brasil a gente está acostumado muito com aquela questão do contrato, né? Ele tem que fazer o contrato, 5, 6 páginas assim. Ô, Fábio, você me desculpa agora que eu vi sua mão em pé aí, tá? Mas aí eu vou completar aqui e passo para você, desculpa. Mas a gente fala do contrato. Para mim ter essa possibilidade de sucesso, aí eu estou rememorando que a senhora falou aqui no presencial, por isso que eu estou provocando, eu preciso ter essa formalização de contrato, tem alguma forma mais simples que às vezes a empresa pode adotar sem criar tanta burocracia, que dê um maior respaldo para ela poder ter essa maior garantia Sim. Eu acho que isso é uma diferença da legislação americana e da legislação brasileira, onde as empresas brasileiras têm um desconhecimento da lei que se aplica, né, aqui. Então, quando se fala, você colocou perfeitamente, Selmo, quando se fala em contrato ou termos de contrato no Brasil, você imagina realmente um documento onde todo mundo tem que rubricar na página embaixo, 5, 6 páginas, algumas vezes tem até firma reconhecida.
Aqui nos Estados Unidos não é assim. Aqui nos Estados Unidos, os termos da sua invoice, eles são os termos de venda. Então, é fazer um ajuste muito simples do que é que você quer colocar na sua invoice. E como você vai colocar isso? Então, você vai colocar na proforma, você vai colocar na invoice, na fatura. O cliente não necessariamente tem que assinar, isso é outra coisa. Eu entendo, sei da realidade que às vezes o cliente não assina a proforma, só fala, pode embarcar. Isso não faz diferença se o cliente assinou ou não. Tá? A regra tá na invoice, ele aceitou o material, faz parte do termo. Agora, o departamento comercial tem que ficar ciente de que, assim como os termos que você inclui na fatura fazem parte desse contrato comercial que você tem com o seu cliente, também faz parte do contrato a troca de mensagem por WhatsApp, onde o seu vendedor garante que foi lá fora e viu que o material está perfeito, ou a troca de e-mail, onde o vendedor fala que a cor do material é perfeita e vai fazer super sucesso no mercado do cliente, que ele está vendendo para outras empresas na área. Então, assim, não é simplesmente você colocar os termos, mas sim você analisar quais são os termos e treinar a sua equipe. Então, uma outra colocação que é importante ter em mente é os termos comerciais que vão ser, que valem para um, nem sempre valem para o outro, para outro exportador. Então, uma das empresas que entrou contra, voltando ao estudo de caso, né? Então, assim, por que, por exemplo, que uma das empresas que entrou, dos exportadores que entrou contra o Walker Zanger, entrou com uma ação na Flórida e as outras na Califórnia? Tem uma razão para isso. A razão é que a empresa que entrou na Flórida tinha um termo contratual que qualquer disputa seria resolvido na Corte Estadual da Flórida. A Walker Zanger não tinha presença na Flórida, o material vendido não tinha sido vendido para a Flórida, porém, isso dá uma favorecida para o exportador. As outras empresas entraram na Califórnia porque o material foi entregue aqui na Califórnia. Elas tinham a opção de vender, de entrar na Flórida, de entrar na Califórnia ou Nova York, onde a empresa Walker Zanger tinha sede, né? E aqui na Califórnia, onde o material foi vendido. E então, toda essa análise de qual fórum, qual a lei que vai se aplicar a essa disputa comercial, tudo isso é uma análise estratégica de cada exportador. Não dá para eu criar um termo para todos os membros do Centro Rochas e vocês colocarem na invoice de vocês igual. E aí a gente tem que fazer um trabalho com o departamento comercial para treiná-los, né? De quais... o que eles têm que estar cientes ou preocupados? Eu respondi a sua pergunta, Selmo? Sim, respondeu sim. Era exatamente essa provocação aí que eu queria fazer. O Fábio, nós estamos recebendo outras perguntas via chat, mas o Fábio já estava com a mão levantada. Fábio Cruz é o nosso vice-presidente do Centro Rocha, está presente também. Fábio. Doutora Patrícia, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu tenho uma dúvida que muitas vezes alguns exportadores falam sobre fazer triangulação de documentos, abrir uma empresa nos Estados Unidos para você exportar para você mesmo e depois fazer uma venda doméstica. Queria só entender se isso de fato é uma lenda ou é de fato possível, e assim, quais seriam os passos macros, né, para que a empresa que tiver interesse possa fazer. Fábio, excelente pergunta. É uma pergunta que eu recebo muito, inclusive eu vou até propor depois a gente fazer um outro bate-papo desse em conjunto com o escritório de advocacia do Brasil e comigo para a gente explorar só esse tema, porque é um tema que não dá para eu responder assim de forma simplificada. Depende do propósito dessa triangulação. Qual é o propósito da empresa? O propósito da empresa é só facilitar a cobrança?
Se esse é o propósito, existem alguns benefícios, porém, não é o fato da presença, não é o fato de você ter uma presença nos Estados Unidos que te dá esse benefício. É o fato de você, como empresa americana, agora você tem acesso a empresas que fornecem serviços, onde você pode vender os seus recebíveis, onde eles garantem os seus recebíveis a custo de seguro muito mais baixo do que os exportadores brasileiros têm no Brasil, onde você consegue essas empresas para fazer uma análise de crédito dos seus clientes de forma muito mais detalhada. Então, não é só montar a empresa nos Estados Unidos, é montar a empresa e obter esses outros serviços de terceiras partes, tá? Se você só monta a empresa para fazer essa triangulação, porque você acha que vai ser mais fácil receber de uma companhia americana, isso é um mito na minha visão. Não, você entrar na justiça aqui contra sendo um fornecedor brasileiro ou sendo um fornecedor americano, não faz diferença. O que vai fazer diferença são os termos que você tem na sua fatura. Então, os termos comerciais que você coloca. E isso não vai fazer diferença. Talvez você vai poder escolher um fórum diferente, por exemplo, eu vou montar uma empresa onde a documentação vai ser toda feita pela Flórida e eu vou, todas as minhas disputas comerciais vão ser na Flórida. Mas isso vem muito da falta de conhecimento, essa perspectiva de benefício, ela vem muito porque os exportadores brasileiros têm dificuldade de estabelecer esses contatos com o escritório ou com algumas empresas que têm essa presença regional, que têm essa presença nacional. Porque o exportador ele está sempre enfrentando, tem um cliente que está com dificuldade no Texas, o outro é em Nova York, o outro é em New Jersey, o outro é em Nevada. E aí você está tendo que toda hora lidar com um advogado diferente. Você não consegue criar volume, você não consegue criar uma relação comercial. Então, assim, a minha opinião é, qual é o seu objetivo? Assim, a resposta da sua pergunta é uma outra pergunta. Qual é o seu objetivo dessa triangulação? A sua triangulação ela está sendo feita porque você quer ter certos bens nos Estados Unidos, ou você quer fazer uma triangulação com paraíso fiscal, ou você quer que os seus clientes ou seus competidores não vejam para quem você exporta. Tem uma série de benefícios, mas tudo isso depende do propósito, porque tem uma série de ônus também. Montar empresa nos Estados Unidos ou em outro país, você cria uma relação entre o fornecedor e essas empresas, e não é só... E aí você tem que fazer uma análise de preço de transferência, porque você pode ter problema tanto com o imposto de renda no Brasil como aqui nos Estados Unidos. Você começa tendo que declarar imposto de renda nos Estados Unidos, ou você vai ter renda dos Estados Unidos que vai ser taxada no Brasil. Então, assim, não é um negócio muito fácil. Eu acho que para as empresas que têm operações maiores, volumes maiores, eu acho que vale a pena explorar essa opção. Mas empresas que têm volumes menores, na minha opinião, é uma complexidade que traz uma complexidade para a operação que nesse primeiro momento não faz muita diferença. Respondi a sua pergunta? Totalmente. Obrigado, Patrícia. De nada. E aí, seguindo aqui, nós temos uma